Santo Deus, para nós estar no céu, neste momento vamos aqui começar, Senhor, o estudo este trabalho, Senhor, abençoe cada um, Senhor, que vai ouvir, que teu amor do Santo Espírito, Pai, limpa os corações de cada um, a vida, perdoa os seus pecados, como nós também, em nome de Jesus. Amém. Abençoe nossa família, Pai. Proteja contra o mal que está rondando por aí. Pois lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E ouvindo a voz de Deus, o estudo bíblico ilustrado, e hoje nós vamos fazer uma recapitulação, o mandamento esquecido. O sábado foi instruído na criação do mundo, instituído a criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas: Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequias, Esdras, Neemias. Jesus observou o sábado no Novo Testamento. Seus seguidores continuaram observando o sábado após sua morte, demonstrando amor a Jesus seguindo os mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei. Se transgredir um, são 10, viola toda a lei. É o que devemos fazer, buscar Jesus, que ele é o fim da lei. Nesse caso, você vai para Jesus, para limpar a nossa culpa. Mas enquanto há vida, enquanto há pecado, a lei vigora. Então, do sábado para o domingo, como foi que ocorreu isso? Por que as pessoas adoram, dizendo que Jesus ressuscitou no domingo, já que na Bíblia não existe Deus mandando guardar o domingo, o primeiro dia da semana? A Bíblia diz o sábado, né? A Bíblia diz que um poder religioso jogaria a verdade por terra, Daniel 8:12, e cuidaria em mudar os tempos e a lei, Daniel 7:25. O que seria jogar a verdade por terra e o que seria mudar os tempos e a lei? São três coisas: jogar a verdade por terra, mudaria o tempo e a lei. O que significa isso? Então, a primeira lei dominical foi criada por Constantino, o imperador romano, em 7 de março de 321. Quando ele tornou-se cristão, um cristão genuíno, né? Mas aí ele pegou, mudou a lei, porque Roma estava se tornando cristã, mas junto com o paganismo, né? Eles não deixaram a idolatria, porque os romanos eles eram pagãos, misturaram o cristianismo com o paganismo. Aí em 7 de março de 321 foi a primeira lei dominical foi assinada, né? Que obrigava as pessoas a guardar o domingo, primeiro dia da semana. Por que domingo? Domingo vem do inglês, significa Sunday, que significa dia do sol. E também foi colocado em homenagem esse nome, domingo, ao imperador Constantino, que o nome dele era Domingos Constantino. A Igreja Católica adotou oficialmente a guarda do domingo em 364 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele podia modificar as leis divinas. Segundo esse escritor, disse Lúcius Ferraris Pompita, Biblioteca Papa, artigo 2. Eles dizem que eles são superiores à Bíblia, então eles podem modificar. Eles dizem aí nos escritos deles. E eles mesmos, os padres, os líderes da Igreja Católica, eles mesmos já disseram nos artigos deles e também falaram, né? Mas na realidade, a Bíblia é mais alta do que a Igreja. A gente tem que obedecer à Bíblia e à Palavra de Deus. Então, embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso instruído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como
pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança? Ninguém, eles autorizaram, mas Deus não mudou. Tem ela apoio da Bíblia? Não tem. Nesse estudo, essas questões serão esclarecidas. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Na Bíblia, no findado ao sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Marias foram ao sepulcro, Mateus capítulo 28, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma para ir embalsamá-lo. Marcos 16, 1. Esses textos aqui, havendo ele recitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. Até agora não disse para santificar o domingo. Nem diz fala domingo, fala primeiro dia da semana, né? Marcos 16, 9. Outro texto de Lucas capítulo 24, 1 diz: mas no primeiro dia da semana, você está vendo aí? Fala primeiro dia da semana. Alta madrugada foram ela ao sepulcro levar os aromas que haviam preparado. Então aqui nesses textos não comprova que Jesus mudou. A Bíblia não fala que mudou o domingo. Mudou do sábado para o domingo. Primeiro dia da semana, nesse texto aqui de João 20, verso 1. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Mas elas só foram lá, elas não fizeram nada. Aqui não diz para guardar o domingo. Eles usam esses textos para dizer que fala sobre o domingo. Aqui fala o primeiro dia da semana. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, os discípulos trancaram as portas com medo dos judeus, né, porque já tinham pego Jesus, já tinham matado. Estavam com medo de morrer, né? Também. Trancando as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. O primeiro dia da semana não significa que eles estavam reunidos aqui também, não fala. Não fala que eles estavam guardando o domingo. Só estavam lá reunidos, mas com medo, né? No primeiro dia da semana, aqui Atos 20, verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem imediata, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Esse fato aqui é o seguinte: o fato ocorreu no primeiro dia da semana, porque um rapaz caiu de cima do terceiro andar. Então, o que aconteceu? No primeiro dia da semana eles iam viajar, mas a reunião ela começou no sábado, se estendeu até o primeiro dia. E no primeiro dia da semana aconteceu isso. Eles usam esse termo aqui para dizer que os discípulos, depois de Jesus Cristo, reuniam no primeiro dia da semana. Mas isso aqui não está dizendo. Se você pegar outra Bíblia, ela vai dizer que é no sábado. No sábado, quer dizer, eles se reuniram e se estendeu até o primeiro dia da semana. Ela vai dizer assim, outra tradução, né? Mas nessa tradução aqui, você pega essa passagem e lê os versos todos, né? Mas não significa dizer que Jesus está dizendo que era para guardar o sábado aqui, não. Através do apóstolo Paulo. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coleta quando eu for. Então Paulo estava dando uma ordem, né? Mas aí não está dizendo que era para eles. Não fala de reunião para santificar o domingo, o primeiro dia da semana, não fala. A Bíblia chama até. Aí aqui diz assim, ó. A pergunta é essa: quantos e quais são os textos bíblicos que falam domingo? Esses são 8 textos, né? Referente ao
domingo, o primeiro dia da semana, né? Como dia de adoração. Não diz lá na Bíblia o símbolo da ressurreição de Cristo e o batismo, e não o domingo, né? Romanos 6, de 3 a 8. Fala sobre o batismo, né? Mas não fala sobre o domingo. Se você for buscar mais coisa dentro da Bíblia, não vai encontrar. O que aconteceu? A Bíblia está dizendo que eles iam quebrar a lei de Deus. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus Cristo? O Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz: ninguém de nenhum modo vos engane. Jesus está dizendo aqui, através de Paulo, para ninguém seja enganado, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aconteceu a apostasia na igreja católica, em Roma, aconteceu. Eles mudaram a lei e, a forma de adoração, começaram a colocar imagens de escultura dentro da igreja. Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui se refere mais ao. Depois, mais estudo, a gente vai ver quem é esse filho da perdição. O qual se opõe, ó, observa que dá para você saber mais ou menos, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Existe alguém na Terra com essas prerrogativas aqui, de se sentar no trono, no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus? Existe. Não, é uma pessoa que toma essa autoridade, mas ali não é segundo a eficácia de Cristo, não, é segundo a eficácia do inimigo, Satanás, que ele procura imitar, né? O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa de transgressões. Foi deitado por terra a verdade, o que fez prosperou. O que seria se deitar, a verdade foi deitada por terra? O que seria jogada por terra? Porque eles tinham um ensinamento, eles jogaram aquela mensagem colocando outra coisa. A mensagem. Eles não foram superior à Bíblia, ele disse que eles eram superior, eles são superior. Até hoje ele diz que são superior à Bíblia. Se eles dizem que são superior à Bíblia, é que ele pode mudar a Bíblia. É isso que ele quer dizer. Eles jogaram a verdade naquele tempo, depois de Cristo, a verdade por terra. Quando o cristianismo passou a ser de Roma, que não era de Roma. A igreja só foi de Jerusalém, lá de Israel. Ela nunca foi de Roma. Lá houve a mudança. Aí nessa mudança eles mudaram, criaram os bispos, os padres, o bispo mais famoso da cidade mais famosa foi chamado de Papa. Aí de lá eles começaram a colocar imagens de escultura, porque o Roma, os romanos, eles adoravam era animal. Aí o que foi que aconteceu? Eles para aceitar, porque eles se comoviam, tal, porque os cristãos morriam, os que vieram lá de outros lugares, né, para lá, de Jerusalém para lá, porque eles saíram de uma perseguição e foram para outra. Aí eles se comoviam, porque eles morriam, os cristãos lá. Aí os romanos se comoviam, aceitavam o cristianismo, mas só que eles não deixavam as práticas do romanismo, melhor dizendo, do paganismo. Aí o que aconteceu? Aí a igreja quando Constantino passou a ser de cristão, eles mudaram ali por causa de Constantino. Aí veio de lá para cá o ensinamento até hoje. Era imperador, né? Então a igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdade, e seria dominado por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nele costumes e práticas pagãs. Então, que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Era a adoração dos astros, adoração a Deus, adoração dos animais? Vamos ver aqui, ó. Deuteronômio 14, 19 diz: guarda-te, não, não levantes os olhos para o céu, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido
a inclinar-te. A Bíblia fala que inclinar é ficar de joelho, é reverenciar o sol, a luz, as estrelas, diz que não é para fazer isso. Perante eles, e dê culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todo o povo debaixo de todo o céu. Deuteronômio 14, 19. Quando no meio de ti, alguns das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, e se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então a Bíblia diz que Deus não ordenou adorar o sol e a lua. Outra coisa, dizendo que é divindade, né? Então, qual a prática, que prática era observada entre os pagãos no tempo de Moisés? Adoração de astros? Era, eles adoravam os astros. O povo de Deus vai fazer a diferença, como hoje. Faz a diferença, né? São diferentes o povo de Deus. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? E Êxodo 16, 22 e 23 diz: No sexto dia colheu um pão em dobro, 2 cômodos para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-nos a Moisés. Respondeu ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que cozeis, cozei no forno, cozei, e o que quiseres, cozei em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam na sinagoga onde é lido todos os sábados. Atos 15, 21. Então, o que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Eles observavam o sábado, adoravam o sol, adoravam a imagem. E eles observavam o sábado, porque quando chegava no povo de Deus, quando chegava no sábado, no deserto, eles colhiam maná todo dia. Deus dava um pão para eles, chamado maná. Porque eles não iam comer mais carne do Egito. No Egito tinha as panelas, tinha tudo, eles sentiam saudade. Até isso aconteceu com eles e eles morreram, muitos morreram por causa disso. Deus tentou orientar, então disse que Deus mandou, porque eles passaram 40 anos no deserto, não tinha como produzir coisa. Aí eles, quando vinha no sábado, o maná não caía. Eles pegaram na sexta-feira em dobro. Então, o que hábito Jesus e os apóstolos, e o apóstolo Paulo tinham em comum? Observar o sábado, observar o domingo ou sexta-feira. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler. Lucas 4,16. O costume de Jesus era ir para a igreja. Paulo, segundo seu costume, a mesma coisa de Jesus, foi procurá-lo. E por 3 sábados razoavam com ele acerca das Escrituras. Isso aí já depois de uns 40 anos, mais ou menos, na morte de Jesus, Paulo, os cristãos guardavam o sábado, né? Aí é que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Guardava o sábado. Essa é a resposta. Como Jesus considerava certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Marcos 7, 6 a 8 e 13. Respondeu-lhe: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Tipo honro com lábios, mas no seu coração está longe de mim. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. Então ele diz assim, ó, guardai. Quer dizer, ele negligenciava as coisas de Deus e guardava as tradições dos homens lá em Israel. Isso aconteceu. Marcos 7, 6 a 8. No verso 3, invalidando a palavra de Deus por vossas tradições. E o que acontece hoje, o povo, por causa das tradições, aí eles começam
Acho que estão louvando a Deus, guardando a Deus, adorando a Deus. Que vós mesmo transmitiste e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então a Bíblia fala isso, né? Hoje em dia o povo também está fazendo isso. Então a pergunta é, como Jesus considerava essas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer, não estão usando o que o ensinamento bíblico diz. Essas tradições, né? Umas tradições que tem é essa adoração de imagem, outra guardar domingos e festas, outras essas no mês de junho tem muitas festas, né? Essas são tradições humanas. Diz que estão adorando São Pedro, São João, estão adorando o homem. Então essas coisas Deus, a Bíblia não diz para fazer isso. Então, quem ordenou a guarda do domingo e quanto isso ocorreu? Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março de 2021, depois de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo, no ano 364 depois de Cristo, o Concílio de Calcedônia. Constantino era o é, adorador do sol, converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. Uma delas é a imagem, usar a imagem escultura, porque eles adoraram animal. Aí eles pegavam a pessoa que tinha maior, era uma pessoa direita, boa e tal, aquela coisa toda. Aí eles colocavam, faziam imagem, santificavam essas pessoas e eles acreditavam. E é assim passando o erro de geração em geração. Não é bíblico, a Bíblia diz que o homem não pode santificar só Deus. E ninguém sabe. Nossos atos é que vão dizer, pelos frutos conhecereis quem são. Mas mesmo assim, a gente não sabe quem vai ser salvo. Só Deus. Diz assim, ó, o mandamento da igreja determina especificamente específica lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias da festa de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da missa. O Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edição Loyola, 10ª edição, de julho de 2000, página 570. O catecismo ele é muito antigo, antigo mesmo, né? Questão de 1000 anos. E eles não podiam colocar na Bíblia, porque a Bíblia lá tem um versículo disso. De Apocalipse capítulo 22, 19, 20 a 21. E qualquer que tirar qualquer coisa ou acrescentar, Deus tirará ele da árvore da vida. Eles não colocaram na Bíblia. Mas a intenção deles é colocar na Bíblia. Eu já vi a Bíblia com o nome domingo. Mas eles colocam na nota do rodapé para dizer que o primeiro dia como é, o dia do Senhor é o domingo, mas não é. O dia do Senhor é o sábado, assim diz a palavra de Deus. Quem instituiu a observância do sábado? E quando isso ocorreu? Vamos ver se os judeus no Monte Sinai, os romanos na Palestina ou Deus na criação? Vamos ver qual é a resposta. De acordo com os textos bíblicos, assim pois foram acabados o céu e a terra e o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que fizera, esqueceu nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E obedeceu a Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizeram. Qual dia que Jesus descansou? Deus descansou? O sétimo dia. Vamos ver quem é o sétimo dia. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra. Mas no sétimo dia é o sábado, já está dizendo. O sétimo dia é o sábado. Teu Deus, o Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou para o Senhor, o dia de sábado santificou.
Então, Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Então, quem instituiu a observância do sábado? E quando isso ocorreu? Olha, quem instituiu? Os judeus no Monte Sinai? Não. Porque o pessoal disse que não, isso aí é dos judeus. Não é dos judeus. Os romanos? Também não. Na Palestina também não. Quem foi? Deus, na criação, ele falando para Adão. Ele mesmo descansou no sábado. Deus não cansa, né? Mas ele deu esse exemplo. Ele abençoou, santificou, ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então é diferente. Você olha, parece como os dias normais. Mas quem reverencia Deus dá uma benção, né, para eles. Você quer receber essa benção? Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos 5, 29, título 1, 14. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Na sua vida, quem que importa? É obedecer a Deus ou aos homens? Hoje você vai dizer que é Deus. Não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Título 14. Não deve se preocupar com essas fábulas. Fábula é coisa de invenção, né? Antes importa obedecer a Deus e não se importe com o mandamento de homens desviados da verdade. Então Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Separou o sábado como um dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Deus, a Jesus. Então, nós temos que ser fiel. Só recapitulando, a palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo e permanece até o dia de hoje. Hoje não é obrigatório, mas chegar o dia vai ser obrigatório. Todo mundo adora. Os pagãos adoram o sol no primeiro dia da semana. Deus disse que não é para adorar astro, né? O centro do O decreto de Constantino foi no dia 7 de março de 321. Isso é a primeira lei dominical. Eu vou fazer um compromisso de fé. Você e eu. Você crê que não existe base bíblica para a observância do domingo? Sim, a gente viu aí que só tem 8 versos. E mesmo assim ele não diz para falar, para adorar Deus no domingo. E no sábado Jesus ia para a sinagoga, era o costume dele. E levantava para ler, lia a palavra de Deus. Se você continuar no verso do capítulo 4, verso 16 de Lucas. Rejeita o domingo como dia do Senhor, porque é a imposição humana? Sim, devemos rejeitar. Você confirma o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus em sua vida e na minha vida? Sim. Agora tente guardar o sábado, você será muito mais feliz. Moral, Pai nosso no céu. Obrigado, Senhor, porque nós estudamos aqui a causa, porque as pessoas não adoram todo mundo no sábado, Senhor, porque o inimigo usou os homens para mudar, jogar a verdade por terra. Mudou a lei, Senhor, dos 10 mandamentos. No sábado tiraram o segundo mandamento e dividiram o 10º mandamento em dois, para suprir a vaga do mandamento do quarto e do segundo mandamento, que era contra a idolatria, né? E também, Senhor, mudaram muitas outras coisas, como a questão do tempo. O mundo termina hoje, meia-noite, mas biblicamente é no pôr do sol, Senhor. Os animais assim fazem, obedecendo ao Criador. No pôr do sol. Até outro pôr do sol é um dia. E assim é guardado o sábado. Queremos te agradecer pela vida, pelas pessoas que têm compromisso de fé contigo. Dá na tua força, em nome de Jesus. Amém. O próximo estudo
Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão divulgadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Veremos esses princípios no próximo estudo. Amém?